No final da Idade Média, entre os séculos XIII e XV, a Europa passou por transformações sociais, econômicas e políticas de grande importância. O fortalecimento do comércio e o surgimento da burguesia favoreceram o desenvolvimento e surgimento de muitas cidades. No feudo, houve grandes avanços agrícolas. Com esse avanço, houve a sobra de alimentos, gerando a troca entre feudos. Esse fator, com o êxodo rural, foram processos muito importantes para o surgimento dos burgos. Os burgos eram conjuntos de habitações fortificadas, que serviam de residência para os burgueses. Com a dinamização da economia nas cidades em função do comércio, muitas pessoas começaram a deixar o campo para tentar a vida nos centros urbanos. As necessidades e transformações aumentaram muito, uma vez que o crescimento populacional dos burgos aumentaram. Novas profissões foram surgindo, destacando-se o artesão. Agora era necessário uma moeda de troca. Essa moeda era principalmente o ouro e prata, onde havia uma circulação intensa, criando assim o mercantilismo. Os cambistas, por exemplo, ganharam espaço na sociedade, pois com o avanço do comércio eram necessárias as trocas de moedas para o bom funcionamento das relações comerciais entre as várias regiões da Europa. Nesta época, cada cidade ainda possuía um tipo de moeda diferente. Um dos fatores responsáveis pelo ressurgimento do comércio na Europa foram as cruzadas, pois elas contribuíram para o restabelecimento das relações entre o Ocidente e o Oriente e para a abertura do mar Mediterrâneo aos mercadores da Europa Ocidental. Além disso, com as cruzadas, os europeus passaram a usar novos produtos trazidos do Oriente, como gengibre, pimenta, canela, cravo da Índia, óleo de arroz, açúcar, figos, tâmaras e amêndoas. Tapetes vieram substituir a palha e o junco, usados para forrar o chão dos castelos. As sedas e os brocados modificaram as vestimentas e espelhos de vidro substituíram os discos de metal polido usados até então. Muitos desses produtos eram caros e difíceis de ser comprados, por isso, alguns deles tornaram-se conhecidos como especiarias. É o caso, por exemplo, da pimenta e do gengibre. À medida que o comércio se expandia, formavam-se vilas e cidades. Por razões de segurança, os mercadores procuravam se concentrar em lugares próximos a uma zona fortificada, cercada de muralhas, denominada burgo. Muitas vezes, nesses lugares fortificados, localizavam-se a catedral, a moradia do bispo e, por vezes, o castelo do Senhor das Terras. Com o fortalecimento das cidades e do comércio, surgiu na Europa um novo ideal de vida. Até então, em geral, as pessoas só podiam almejar realizações pessoais, como reconhecimento por ser um guerreiro valente. Para o burguês, no entanto, o mais importante era acumular fortuna. Por isso, ele trabalhava intensamente, procurando aumentar cada vez mais os negócios e os lucros. O aumento da prática comercial fez ressurgir a importância do dinheiro. O comércio, fundamentado antes na simples troca de produtos, passou a se basear na troca de produtos por moeda. O próprio mercador, precisando de dinheiro para viajar e comprar mercadorias, começou a pedi-lo emprestado, propiciando o desenvolvimento das casas bancárias. Em consequência do comércio, algumas regiões passaram a se especializar na produção e comercialização de determinados produtos. Borgonha e Vale do Reno, na atual França, por exemplo, especializaram-se em vinho, Provença em sal e assim por diante. Houve também o aumento do número de pessoas que trabalhavam por salário. Todas essas mudanças alteraram a organização política e social da Europa. Com o comércio, a nobreza feudal passou a utilizar novos produtos, sobretudo os de origem oriental. Para garantir os recursos necessários ao sustento desses novos hábitos, a exploração sobre os servos aumentou. Em resposta, surgiram revoltas e fugas de camponeses para as cidades. Além disso, o aumento da população gerou uma expansão das zonas agrícolas, com ocupação de áreas florestais e de pastagens. A ocupação das pastagens, por sua vez, provocou a falta de adubo animal. Como resultado, as colheitas tornaram-se insuficientes
causando fome e subnutrição e tornando os europeus mais vulneráveis às doenças. Como não era possível destruir os muros e a população aumentava, as casas cresciam para cima, chegando a ter até 3 andares. A maior parte das casas era de madeira, o que favorecia os incêndios, que às vezes destruíam completamente uma cidade. Não existiam calçadas nem esgotos, o que facilitava a proliferação de doenças. À noite, quase não havia iluminação. De dia, as vilas também permaneciam bastante sombrias. As pessoas circulavam pela cidade no meio dos animais, que comiam restos de alimentos jogados pelas janelas. Artesãos e comerciantes agrupavam-se por ruas, conforme suas atividades. Símbolos divertidos, como um gato que pesca, por exemplo, indicavam as lojas àqueles que não sabiam ler. A partir do século XII, com a expansão das atividades comerciais e o crescimento das cidades, os comerciantes sentiram necessidade de saber ler, escrever e contar. Para atender a essa necessidade, começaram a organizar escolas.